Hoje eu vou falar para vocês tudo sobre sobrancelhas. Bom, gente, de repente a sobrancelha se torna prioridade máxima, né? Aí na maquiagem, no mundo da moda, né? Hoje em dia a sobrancelha ela realmente está no auge, né? Então hoje em dia nós utilizamos o termo bold, né? Um termo em inglês que significa grossas, bem preenchidas e definidas, né? Então hoje em dia a moda, né? A moda ela sempre muda, né? Ela sempre vai e volta. Já tivemos também a época da moda das sobrancelhas mais finas, já tivemos também a moda de sobrancelhas mais cheias, já tivemos a moda de sobrancelhas mais curvadinhas, né? E hoje em dia a moda é sobrancelhas bem definidas, né? Ligeiramente, né, levada assim para o natural, né? E ao mesmo tempo bem preenchidas e bem definidas, né? Bom, quem não tem, né, esse tipo de sobrancelha não precisa se preocupar, tá, gente? A gente com a maquiagem e com o design de sobrancelha, a gente consegue aí, né, o objetivo, chegar nesse objetivo ou aproximar, né, desse objetivo, que é realmente tentar fazer, né, uma sobrancelha que seja legal para o nosso tipo de rosto também, né? Porque as sobrancelhas, elas também são definidas dessa forma, né? A sobrancelha, nós temos que fazer uma autoanálise, né, para a gente entender e perceber qual que é o melhor tipo de sobrancelha para o nosso tipo de rosto, né? Bom, então como saber qual que é o meu tipo de sobrancelha ideal, né, gente? Essa é a pergunta, assim, mais importante, né, nesse caso. Bom, é muito difícil a gente olhar para o nosso rosto e fazer essa autoanálise, né? A gente entender qual que é o formato do nosso rosto, a gente entender e perceber as características naturais do nosso rosto, sabe? Então é muito importante a gente fazer essa autoanálise, né? É muito importante para a gente conseguir definir várias coisas, vários aspectos aí na maquiagem, no design de sobrancelha, até mesmo na hora de fazer um contorno, né? Como afinar, onde afinar, aonde eu devo exaltar, né? Onde eu devo focar, né? Nessa maquiagem aí. Então, é muito importante a gente saber entender o formato do nosso rosto, a gente saber avaliar o formato do nosso rosto, né? E a gente entender, assim, o formato do olho, o formato do rosto, né? Essas coisas, elas fazem toda a diferença. E também fazem a diferença na hora da gente perceber qual que é o melhor formato para a nossa sobrancelha, né? De acordo com o nosso rosto mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem que aprender a avaliar. Eu, por exemplo, eu tenho o rosto, né, mais redondinho, né? Eu tenho bochechinha, o meu nariz ele é mais redondinho, o meu olho é um olho pequeno, né? Então, todos esses aspectos vão me permitir entender qual que é o melhor formato de sobrancelha para o meu tipo de rosto, né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma sobrancelha muito arqueada, será que vai ficar legal? Se eu tiver uma sobrancelha mais fina, será que vai ficar legal? Uma sobrancelha muito grossa, mais próxima uma da outra, né? Hoje em dia se usa muito, né, as sobrancelhas mais próximas uma da outra. Será que pro meu estilo de rosto, no meu tipo de rosto vai ficar legal para mim, né? Então essa autoanálise é muito importante, né? Bom, tipos de sobrancelha, né? Eu falei aqui um pouquinho, mas vou citar para vocês, né? Todos os tipos aí mais conhecidos, né? Que a gente encontra, né? Em todos os tipos de rosto, todos os tipos de características, né? Das mulheres. Então, nós temos a sobrancelha fina, que ela é aquela com pouquinho pelo mesmo, que é mais um risquinho, que ela é bem fininha mesmo, ela é bem arqueada, porém ela é fininha desde o início até no final dela, né? Essa é a sobrancelha fina. Nós temos também as sobrancelhas arqueadas, que são as sobrancelhas que
elas formam aquele arco maior, né? Elas começam aqui e aí elas vêm subindo bastante. Então esse arqueamento, né, ele é bem maior. Eu não tenho muito arqueamento, tá vendo? A minha sobrancelha, ela tem uma certa curvatura, mas ela não é muito alta, muito arqueada. Se eu quiser trazer, né, fazer esse arqueamento, por exemplo, num design, né, na micropigmentação, eu consigo fazer. Porém, eu não acho que ela vai ficar muito legal pro meu tipo de rosto, né? Porque eu não tenho a testa muito larga. Esse meu espaço aqui, né, da sobrancelha até o início do cabelo não é muito grande. Então, talvez se eu fizer um arqueamento muito grande, não vai ficar legal pra mim, né? Porque a sobrancelha ela vai ficar bem pertinho do início do cabelo. Então, isso também a gente tem que né, levar em conta. Por isso que eu tô falando que é muito importante essa análise, né? Essa análise das nossas características do nosso rosto, né? Então, nós temos as arqueadas, né? Como eu falei anteriormente, as finas, as arqueadas agora, nós temos as arredondadas. A minha, eu caracterizo assim, que a minha sobrancelha é arredondada, né? Ela tem um certo arqueamento, mas ela é bem pouquinho e ela é bem redondinha, né? Eu até... analisando, né, a minha sobrancelha, hoje, né, eu preenchi ela e tal, só que a minha sobrancelha, ela tem muito pouquinho pelo, eu quase não tenho, né, não nasce pelo aqui mais, nessa partezinha, e ela não é tão longa, né, normalmente eu sempre puxo um pouquinho aqui, porque ela é mais curtinha do que normalmente ela deve ser, tá? Então é sempre bom a gente fazer essa análise, né? Mas falando aí de tipos de sobrancelha, né? A minha sobrancelha, ela é arredondada. Então, ela se enquadra aí, né? Então, eu falei da fina, arqueada e agora arredondada. Nós temos também as sobrancelhas angulosas. O que é isso? Além dela ter o arqueamento, ela na parte de baixo, ela tem a entradinha, né? Então, ela realmente faz ela, além de ficar arqueada, né, ela vira até aqui em cima, ela tem a entradinha mais funda, né, aqui. Então, ela realmente faz ela pega, né, ela assume esse formato, né, mais levantadinha, dá até a sensação de que o olho, né, é maior, né, a pálpebra, o espaço da pálpebra é maior, né. Então, essas são as angulosas. Então, angulosas e arqueadas, né? Ela pode ser somente angulosa, né? E aqui é mais fininho, não ter muito arqueamento. Porém, ela também pode ser angulosa e arqueada ao mesmo tempo, né? Nós temos também aquelas sobrancelhas que são ligeiramente angulosas, né? Que ela tem, a entradinha ela é menor, a minha ela é um pouquinho, mas não chega a ser tanto, é mais arredondadinha mesmo, né? E lembrando, gente, que as nossas sobrancelhas, elas são irmãs, né? A gente costuma dizer que elas são irmãs, mas elas não são idênticas, tá? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir deixar uma perfeitamente idêntica à outra, né? Porque todo mundo tem um lado do rosto diferente do outro, né? Algumas pessoas é mais perceptível pelo movimento dos músculos do rosto, né? Algumas pessoas levantam uma sobrancelha mais do que a outra, né? Isso é natural, tá, gente? Então, todo mundo tem um lado do rosto diferente do outro. E com a sobrancelha não é diferente, né, gente? Dá até pra ver que essa sobrancelha ela é mais redondinha do que essa. Essa é um pouquinho angulosa, né? Então, assim... A gente, com a maquiagem ou até mesmo com o design de sobrancelha, a gente consegue deixar essa sobrancelha o mais neutra possível uma da outra, mais parecida, né? Só que para deixar ela idêntica, somente com a micropigmentação, tá? A gente consegue neutralizar um pouquinho a diferença uma da outra com a maquiagem, com a rena, por exemplo, também. Só que a gente não consegue... eliminar essa diferença, né? Porque realmente isso é natural, né? A gente ter um lado do rosto diferente do outro, né?
Então, isso aí eu não poderia deixar de falar, né? Nós temos, nossas sobrancelhas são irmãs, mas elas não são idênticas, tá? Então, voltando aqui ao tipo de sobrancelha, né? Nós temos também as sobrancelhas retas, né? Que elas são bem retinhas aqui no início. E elas dão aquela curvinha aqui na ponta, né? Elas são bem retinhas. E nós temos as sobrancelhas que são curvadas, né? Que ela, além de ser reta, né? Ela é reta e curvadinha. Então, a maioria das pessoas que tem a sobrancelha reta, normalmente ela é reta e curvada ao mesmo tempo. Então, esses são os tipos de sobrancelhas, né, mais encontrados aí. Eu vou falar novamente para vocês. É a fina, arqueada, arredondada, angulosa, angulosa e a reta com curva, né? A reta e curvada, tá bom? Essas são os tipos de sobrancelhas que nós mais encontramos aí, né? Bom, eu vou falar um pouquinho de cada uma, né? Para vocês entenderem que tipo de sobrancelha, que tipo de formato de rosto que eu devo, que tipo de sobrancelha que eu devo fazer no meu formato de rosto, né? Que eu devo procurar desenhar aí no meu formato de rosto, né? Então, para aquelas sobrancelhas retas e finas, o mais indicado é aquelas pessoas que têm um rosto mais comprido, com a testa larga e um pouquinho mais saliente do que o queixo. Tem algumas pessoas que têm, né, a testa um pouquinho maior do que o queixo, então dá aquela diferença, né? Então, o ideal para a gente conseguir sempre neutralizar, que a função é sempre essa, né, gente? A função da maquiagem, a função do design de sobrancelha, a função de qualquer coisa, a gente tentar sempre neutralizar e corrigir, né? Aquilo que incomoda, ou aquela diferença, como eu falei, de uma sobrancelha para outra, né? Então, o ideal para a gente conseguir, para ficar legal aí, né? Para aquelas pessoas que têm o rosto mais alongado, mais comprido, né? Que tem a testa mais larga e o queixo menor, é exatamente essa sobrancelha mais reta, né? E sobrancelha reta e também reta ou fina, tá? Bom, para sobrancelhas arqueadas, elas combinam com pessoas que têm o rosto oval ou arredondado, tá? Para aquelas pessoas que têm o traço bem leve, as sobrancelhas elas têm que ter um traço bem leve e o traço mais angulado, tá? Então, para aquelas pessoas que têm o rosto mais oval e redondinho, o ideal é a sobrancelha mais com traço mais levinho, não muito grosso, tá? Para não dar muito, para não carregar demais, né? E essa sobrancelha ela tem que ser mais angulada, que é para poder dar, para poder tirar um pouquinho essa largura do rosto, né? Para o rosto que é mais oval e redondinho, tá? Bom, as sobrancelhas semi-arqueadas, elas são ideais para aquelas pessoas que têm as maçãs, né, do rosto e o queixo mais acentuados, né? As maçãs do rosto mais acentuadas e o queixo mais angular, né? Um formato mais definido. Então, dessa forma, a gente consegue trazer harmonia para esse rosto, né? Sem deixar uma aparência muito forçada, tá? Então, as semi-arqueadas, né? Nós temos as arqueadas e as semi-arqueadas, elas são um pouquinho menos arqueadas do que as sobrancelhas arqueadas, né? As arqueadas, elas são bastante arqueadas, tem aquela entrada, né? Bem entradinha. E as semi-arqueadas, elas não são tanto assim, tá? Então, para aquelas pessoas que têm as maçãs mais acentuadas, né? Essas bochechinhas, né? Essa parte da bochechinha a gente chama de maçã do rosto, né? Onde que normalmente a gente passa o blush. Então, para quem tem essas maçãs mais acentuadas e o queixo mais angular, né? O ideal é essa sobrancelha semi-arqueada, né? Com um formato mais definido, tá? Para aquelas sobrancelhas angulares, né? Ela tem, normalmente,
a gente compara, né, as sobrancelhas arqueadas com as angulares, né? Então, elas têm, assim, a mesma curvatura, vamos dizer assim, né? A curvatura bem definida, né? E o ideal é para aquelas pessoas que não querem uma expressão muito fechada, né? Ela não deixa uma expressão muito fechada no rosto da cliente. Então, as sobrancelhas angulares, elas são mais simples, né? Elas deixam um desenho mais simples, mais natural e ao mesmo tempo bem bonito. As semi-angulares, elas também são ótimas, né? Elas são ideais para alongar rostos redondos, no caso, né? E elas nós não cometemos erros, né? Com esse tipo de sobrancelha. As sobrancelhas arredondadas é o ideal para quem tem testas pequenas, né? As maçãs também mais salientes e para quem tem o queixo mais fino. Então, o desenho mais arredondado e levemente arqueado é o ideal para esse tipo de rosto, tá? Com a testa pequena, as maçãs salientes e o queixo fino. Bom, eu vou falar um pouquinho de problemas e soluções, né? Um dos problemas, né? O problema número 1 aqui citado seria as sobrancelhas curtas. Eu, por exemplo, a minha sobrancelha ela não é muito longa, né? Ela é mais curtinha. Então, quando eu meço, né? Normalmente a gente mede, vou pegar aqui um pincel só para mostrar para vocês. Quando eu meço com o pincel, dá para ver que a minha sobrancelha ela termina antes do que deveria ser, né, o ideal para ela. Normalmente a gente faz essa medição da pontinha do nariz até o final da sobrancelha para a gente entender qual que seria o tamanho ideal da nossa sobrancelha, né? Então aqui, ó, da mesma forma, aqui ela até que é um pouquinho mais certinha, mas desse lado, tá vendo, ó? Ela é bem mais curtinha. Então, esse é um dos problemas também, né? A sobrancelha é mais curtinha. Então, a solução, né, para definir essa sobrancelha, para preencher essa sobrancelha, é utilizar, né, um desenho, né, utilizar a pastinha de sobrancelha, utilizar a pastinha de sobrancelha ou também a sombra, né, aquele duo de sombras, né, de acordo com a cor do nosso pelo, isso é muito importante também. A gente definir, né, o produtinho que a gente vai usar de acordo com a cor do nosso pelo, para não ter muita diferença, né, gente? Porque muitas vezes as pessoas, elas exageram na cor, ou então elas falta cor ali na pigmentação daquela sobrancelha, então o resultado não fica legal, mesmo se for maquiagem, se for com rena, né, se for na micropigmentação também. Então o ideal é a gente saber exatamente a cor do nosso pelo, né, pra gente conseguir ter um formato legal, um desenho bonito, um desenho que vai ficar bem natural aí, né, para nossa sobrancelha. Então, como eu, né, expliquei para vocês, o ideal é a gente, né, fazer essa medição. Com a pontinha do pincel a gente, né, vai lá no final da sobrancelha, a gente vai marcar esse finalzinho da nossa sobrancelha para a gente definir, né, para a gente enxergar e conseguir perceber se nós temos pelos até onde deveria ser o final da nossa sobrancelha, né? E a partir disso a gente consegue, né, com um traço bem fininho, a gente consegue definir esse finalzinho, né? Tanto com a sombra de sobrancelha, o duo de sombra para sobrancelhas, assim como a pastinha. Eu tenho aqui alguns produtinhos, vou mostrar para vocês, tá? E a rena também, né? Com a rena a gente consegue definir bem aí e ter uma durabilidade um pouquinho maior do que a maquiagem, né, gente? Porque lembrando aí, a gente sempre tem que tirar a maquiagem, né? A gente não pode dormir com a maquiagem, sempre higienizar o rosto. Todo e qualquer produto que a gente vai aplicar no nosso rosto, a gente precisa estar sempre com o rosto higienizado, então a gente, né, não pode deixar maquiagem no rosto. Então a rena, né, ela permite aí um tempo maior, né? Ou então a micropigmentação mesmo. A micropigmentação, ela
né, tem a durabilidade bem maior, tá? Mas para o dia a dia, né, muitas vezes a gente não tem aquela possibilidade, a gente consegue fazer isso, né, com a própria pastinha de sobrancelha ou com a sombra de sobrancelha, tá? O problema número 2 seria as sobrancelhas com falhas, né? A minha sobrancelha ela é bem falhadinha, a gente, né, é bem perceptível isso. E eu normalmente preencho essa sobrancelha, né, essas falhas, com rena, com sombra para sobrancelha ou com a pastinha mesmo. Vou mostrar para vocês, aproveitar as que eu mais uso. Essa aqui é da Contém 1 grama. Eu tenho 2 tons, tá vendo? Eu tenho um tom mais claro e um tom mais escuro. Ela é ótima. Essa é somente a sombra. Eu utilizo também essa paletinha, que ela vem com a pomada e 2 tons de sombra. Essa paletinha é da Eudora. Eu uso ela demais pro dia a dia. Ela me atende perfeitamente, tá? Eu tenho também aqui a pomadinha da MAC, que ela é fantástica, a durabilidade dela é ótima. E ela, normalmente, ela atende a maioria dos tons de pelos, né? Então, vai depender da quantidade que eu usar. A cor é True Brunet, tá, gente? True Brunet. Ela é ótima, essa pastinha, eu uso muito ela também, tá? Então, para preencher a sobrancelha, né, são esses os produtinhos que eu utilizo. A rena, né, a rena é mais, né, no design de sobrancelha mesmo, mas com maquiagem eu utilizo a sombra de sobrancelha e a pastinha de sobrancelha. Bom, gente, uma das dicas é não utilizar o lápis. Eu vou explicar para vocês mais pra frente, tá? Outro probleminha, né, com relação às sobrancelhas são as sobrancelhas que são claras demais. Normalmente as pessoas que têm a pele muito clara e que são loiras, os pelos são muito finos e bem clarinhos, né? Que isso deixa a sobrancelha mais ralinha ainda, né? Com aquela sensação de mais rala ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a cor da sombra que a gente vai utilizar. Ela tem que ser realmente da cor do pelo da cliente, né? A pastinha também de sobrancelha. A sombra, a sombra para sobrancelha, ela é um pouco mais natural, vamos dizer assim. Ela não marca tanto a sobrancelha. Então, a gente utilizando o tom correto, é bem tranquilo, né, da gente... É bem tranquilo da gente preencher, da gente chegar no tom natural aí da cliente, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas que são muito branquinhas, né, e tem o pelo muito clarinho... se a gente aplicar um tom mais escuro, fica muito ruim, fica muito forçado e não vai ficar aquela sobrancelha natural, bonita, definida e ao mesmo tempo natural, né? Então, isso aí é um dos probleminhas que a gente tem também, né? Outro probleminha, né, são as sobrancelhas que são desalinhadas, né, gente? O ideal realmente é desenhar o formato dessa sobrancelha, a gente vir penteando essa sobrancelha com... Nós temos máscaras, né, gente, para sobrancelha, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho essa aqui, que inclusive é da Ana Paula Marçal, na cor taupe, aqui para vocês verem, ó. Ela é bem clarinha, para tons de sobrancelhas bem clarinhos. Eu gosto muito dela. Ela deixa a sobrancelha com um aspecto bem natural. E ao mesmo tempo, ela deixa essa sobrancelha bem alinhada. Nós temos também máscaras para sobrancelhas sem cor. Que a maioria, né, gosta e prefere para deixar essa sensação de naturalidade mesmo, e ao mesmo tempo a gente consegue alinhar os fios, né, da sobrancelha. Sempre as sobrancelhas, né, quando for nenhum design de sobrancelha, elas devem ser aparadas, né, de acordo com o desenho direitinho. Tem algumas pessoas que têm muito, né, excesso de pelo na sobrancelha. Então, para a gente conseguir ter um resultado legal, a gente sempre tem que estar com o design em dia, né? Então, isso é importante na hora da maquiagem, né? Para a gente ter um resultado legal,
bonito, bem definido, a gente tá sempre com o design em dia, né? Sempre com a sobrancelha bem feitinha, aparadinha, né? Então, esse também é um dos probleminhas que a gente tem, tá? E agora eu vou falar de alguns errinhos que a gente não deve cometer, né, com a sobrancelha, gente. Como eu tava dizendo, né, vou dar continuidade. A gente não deve utilizar o lápis para sobrancelha. Por quê? Bom, o produtinho, né, o lápis, ele entope os poros. Então, com esse entupimento, ele impede que esse pelo continue a crescer. Então, o pelo vai cair e o pelo não vai crescer mais, tá? Então, isso aí vai te deixar com a sobrancelha com menos pelos. Então, se você já tem pouquinho pelo, se você passa o lápis, você provoca mais ainda, né, essa falta de pelos na sobrancelha, tá? Então, não utilizar lápis de sobrancelha, tá, gente? Sempre dá prioridade para sombra. Você pode utilizar uma sombra comum, não precisa ser sombra para sobrancelha, é até melhor do que o lápis, tá? Então, sempre utilizar a sombra para sobrancelha, sempre utilizar a pomadinha para sobrancelha, tá? A rena também, não tem problema nenhum utilizar a rena, mas não utilizar o lápis, tá bom? Isso aí é uma super dica que faz toda a diferença, tá? Outra diquinha, né, que é um erro que não deve ser cometido de jeito nenhum. Tomar cuidado na hora de tirar o pelo com a pinça, né, gente? Sempre procurar um profissional qualificado para isso, porque muitas vezes a gente retira aquele pelo e a gente não consegue repor ele mais, tá? A gente retira ele com a raiz dele e ele não cresce mais. Então, se a gente tirar um pelo, né, que tá dentro do desenho, né, do design da minha sobrancelha, esse pelo, ele pode alejar a minha sobrancelha, tá? Então, a gente não vai... a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tirar um pelo, tá? É bom a gente saber direitinho se ele faz parte daquele formato ali da sobrancelha, né? Se ele não vai fazer falta se você tirar ele. E sempre procurar um profissional confiável para fazer esse trabalho, né? Para não ter esse perigo aí de alejar a sua sobrancelha, né? Porque um pelinho que você tira faz muita diferença, você vai ficar com aquela falha, tá? E, como eu falei anteriormente, sempre usar a sombra ou a pastinha de sobrancelha da cor do seu pelo, né? A gente utilizar né, a sombra ou a pastinha de sobrancelha com uma cor mais escura fica muito artificial, não fica legal, né? Ou então, se a gente utilizar a sombra de uma cor mais clara, não vai aparecer e não vai dar aquele resultado, né, que a gente deseja. Então, esses são os errinhos aí mais cometidos e que a gente deve evitar mesmo, né? Que é a utilização do lápis para sobrancelha. Tomar cuidado na hora de tirar aquele pelinho com a pinça, né? A gente tem que tomar cuidado para ver se ele não vai fazer falta, ele não vai deixar a nossa sobrancelha aí com falha, né? E utilizar a sombra ou a pastinha sempre da cor do nosso pelo. A gente sempre tem que saber fazer essa avaliação. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu, pela participação, pela presença de vocês e até semana que vem. Um beijo.